Olá malta, hoje vamos falar sobre DPF e FAP. O que é que raio é um DPF ou um FAP? Como é que funciona, qual é a função dele e como é que vamos diagnosticar um problema no DPF ou FAP. Já vamos às diferenças entre DPF e FAP. Sim, existem diferenças e os nossos italianos não usam FAP, usam DPF. Já vou explicar qual é que é a diferença. Não é muito significativo, mas existe diferença. Ora bem, para percebermos isto tudo, temos que voltar 30 anos atrás no tempo. 30 anos. Há 30 anos atrás estava a começar a haver uma revolução, até foi há mais tempo, até foi nos anos 70, mas na Europa foi mais há 30 anos atrás, uma revolução em termos de antipoluição nos automóveis. Foi a partir daí que se começou a utilizar a injeção eletrónica, os catalisadores. Nos diesel ainda não havia muita ação, porque pensava-se na altura que o diesel não era prejudicial para o ambiente. Mas aí por volta de 1994, 96, começou-se a perceber que havia uma emissão muito nociva, que era o NOx. Foi então aí que começámos a ter a famosa EGR. Ora bem, voltando mais um bocadinho atrás, quando nós tínhamos, há 30 anos atrás, quando se começou a perceber que havia emissões demasiado elevadas no mundo automóvel, todos os construtores fizeram um acordo, a indústria fez um acordo em que a cada 4 anos tinha que haver patamares a cumprir em termos de antipoluição. Portanto, há 30 anos atrás já se sabia que por volta desta altura, do ano 2010, do ano 2000, por volta desta altura, iria haver grandes restrições no nível de poluição. Então, tudo aquilo que o construtor está a pôr a mais do que aquilo que era há 30 anos, em termos de tecnologia, no escape, na injeção, na gestão do motor, tem principalmente a ver com antipoluição. Ora bem, é muita coisa a atrapalhar e é tudo para anular. Já lá vamos. A primeira entidade que quer que as coisas funcionem, obviamente que é o construtor. Eles querem vender carros, querem carros fiáveis, querem ter um futuro. Então, aplicar estas tecnologias é quase um último recurso. Eles, para conseguirem passar as emissões, têm que fazer alguma coisa, têm que pôr catalisadores, têm que pôr outros tipos de injeção, têm que pôr EGRs, filtros de partículas, e mais falaremos mais à frente no vídeo. Então, o primeiro carro do mundo a sair com filtro de partículas foi o famoso Peugeot 406, ou 607. Houve ali uma altura muito confusa. Por volta de 1998, a PSA desenvolveu, com a ajuda de outras tecnologias, com a ajuda de outras empresas, o famoso FAP. É daí que veio o FAP. Ora, mas o que é um filtro de partículas? Basicamente, fisicamente, é uma panela de escape que retém as partículas de fuligem. Aquela fuligem negra que se vê nos carros mais antigos, os turbodiesel, por exemplo, no meu 155 já devem ter reparado. Essa fuligem é guardada dentro desse escape e quando chega a um certo limite é feita uma regeneração. Ora bem, já estamos aqui a falar em coisas que vocês já podem começar a reconhecer. Regeneração, partículas de escape, etc. Como é que o carro sabe que é preciso fazer uma regeneração, por exemplo? Como é que um carro deixa de conseguir fazer uma regeneração? Então, vamos imaginar aqui um carro novo, ou um carro com um filtro de partículas novo, para começarmos aqui do zero. Então, 0 km no filtro de partículas, ou no carro, ou seja lá o que for, vocês começam a andar e passado 300 km mais ou menos assim, o carro faz a primeira regeneração. Como é que vocês sabem isso? Não sabem. Uma regeneração perfeita é completamente imperceptível. Ninguém dá por ela, ok? E é feita em andamento. Já lá vamos àqueles que dizem que no fim mantém o carro a trabalhar, etc. Já lá vamos. Vamos um passo cada vez. Portanto, ao fim desses 300 km, vou fazer uma média de 300, existe uma informação para a unidade do motor que vamos atuar para uma regeneração. Como é que é feita a regeneração? E como é que a unidade sabe que é preciso fazer uma regeneração? É super simples. Vocês têm aqui o filtro de partículas e têm um sensor, que é chamado sensor de pressão diferencial de escape, que ele sabe sempre qual é que é a pressão antes e depois do filtro. Portanto, se há um filtro quase entupido,
sensor vai ter uma pressão superior à entrada do que tem à saída. E é essa diferença, o diferencial de pressões, que vai dizer à unidade, fazem uma regeneração. Agora, é preciso haver condições para regeneração. Nos motores maiores, nos motores com mais capacidade, mais potentes, é fácil fazer regenerações. O motor facilmente consegue atingir temperaturas elevadas. E que temperaturas elevadas são essas? Não é a temperatura do motor em si, do anticongelante, é a temperatura dos gases de escape. E precisamos atingir uma média de 700 graus, até um pouco mais, em alguns casos, na linha de escape, para conseguir fazer uma regeneração com sucesso. É bastante. E num para-arranca de cidade é muito difícil que isso aconteça, muito menos em motores de 300 e de 600, que são motores mais pequeninos, que têm mais dificuldade em produzir altas temperaturas. Então, ao encontro daquilo que eu falei nos vídeos iniciais, das velas pré-aquecimento, o que é que as velas de pré-aquecimento têm a ver com isto? Vou estar a trabalhar porque é que elas são necessárias. As velas de pré-aquecimento são um grande consumidor elétrico. E então o carro vai ligar as velas de pré-aquecimento, não é para mais nada a não ser consumo elétrico. Prisão do alternador. O alternador faz mais força na correia e o motor tem que rodar, para se manter a rodar tem que gastar mais combustível. Para gastar mais combustível, vai aquecer mais a linha de escape. E vai fazer também outra coisa, pós-combustão. Depois de fazer a injeção de potência, ou seja, aquela que dá a força que vocês sentem, portanto, uma pós-combustão, depois da injeção de potência, para enviar gasóleo em alta temperatura, praticamente queimado, mas ainda assim inflamável, para conseguir fazer a regeneração. Portanto, no mundo ideal, espetáculo. E realmente funciona melhor do que se pensa. Porque quando avaria, pronto, há sempre avariado, não é? Mas as vezes que funciona, como ninguém consegue dar por ela, está tudo bem. Então, se vocês pensarem bem, tem um carro com 100 mil km, quantas vezes, se foi de 300 em 300 km, quantas vezes é que o carro fez uma regeneração? Hoje em dia, um filtro de partículas pode ser considerado um elemento bastante fiável. Ao contrário daquilo que pode parecer, mesmo hoje em dia, o filtro de partículas já não é a maior preocupação. Bem, as consequências do filtro de partículas é uma grande preocupação, mas o filtro em si já dura o triplo do que durava nos primeiros modelos. Portanto, vamos voltar ao 607 e ao 406. Qual é que era a duração média do filtro de partículas desses carros? Vocês sabem? 60 mil km. Os carros que chegassem aos 100 mil era um espetáculo, era mesmo muito bom, mas nenhum passava dos 100 mil, era certinho. Ora bem, mais um exemplo, por exemplo, nos primeiros Ford Focus que saíram com motor 1600 TDCi, que era um motor PSA, a própria marca Ford, aos 100 mil km, independentemente do estado do filtro de partículas, olha o Júlio, à venda, independentemente do estado do filtro de partículas, é para mudar. E eram 1000 paus. Ok? Só o filtro. Fora a mão de obra, fora a revisão, fora tudo. E depois começou-se aqui, e depois já há várias gerações de filtro de partículas. Nós vamos aqui na terceira, quarta geração. Nas terceiras gerações, já por lei, já tem que durar pelo menos 180 mil km. E consegue. E eu nos 159 via muitos 159 a ultrapassar facilmente os 300 mil km sem qualquer tipo de problemas no filtro de partículas. Ora bem, com isto vamos então agora separar o que é um filtro de partículas, desculpem, o que é um FAP e o que é um DPF. A introdução do filtro de partículas foi feita pela marca francesa, pelo grupo francês PSA, e eles foram os primeiros a dar o nome próprio a eles mesmos. O DPF é global, é a sigla global para filtro de partículas, mas os franceses costumam pôr o nome deles nas coisas. Então os franceses acharam que para eles era o FAP, não é DPF. Mas de facto existem duas diferenças cruciais nos filtros montados nas marcas francesas e nos filtros montados no resto do mundo, ou no resto dos construtores. Portanto, vamos aqui também um bocadinho para a Ford e para a Mazda, porque eles usam o motor PSA. O FAP
utiliza a panela de filtro de partículas, o sensor de pressão diferencial de escape, e na nossa marca é aqui que acaba, não há mais nada. Há os tubos depois que vão do sensor ao filtro de partículas e à cabelagem, como é óbvio. Agora, no FAP existe a panela, o sensor, uma unidade à parte, e existe um aditivo chamado serina. Esse aditivo é muito importante. E existe também, nos primeiros modelos, um sensor na tampa do reservatório do diesel. Para que é que isso serve? Sempre que vocês vão à bomba colocar X litros de combustível, e nos primeiros modelos, se vocês pusessem pouco, era um grande problema, já lá vamos, a unidade de comando do DPF, claro que do DPF não, do FAP, nos novos modelos já existiu essa unidadezinha, já é tudo incorporado na unidade do motor, mas mesmo assim é o FAP, como estou agora a explicar. Espero não estar a ser demasiado complicado, mas isto é um bocadinho esquisito. Portanto, para resumir, panela de FAP, sensor diferencial de escape, sensor no local do reservatório do combustível, do diesel, estrada nova, e o depósito da serina. Como é que isto funciona? É um pouco mais complexo do que o DPF, mas não é muito difícil de perceber. Sempre que vocês colocam 10 litros, 20 litros de gasóleo dentro do depósito, ao tirar a tampa de combustível, ele sabe que vocês estão a pôr combustível, e depois de pôr a tampa e de circular com o carro X km, ele vai ver pelo combustível que colocaram, vai colocar umas X gramas de serina no depósito de gasóleo. Portanto, existe serina misturada no depósito de gasóleo. Qual é a função dessa serina? É fantástico, é baixar a temperatura da queima dos gases de escape. Maravilha, não é? Não é não, é uma porcaria. Então, em vez de termos 700 graus de queima no filtro de partículas, passamos a ter 400, 450, por aí assim. Faz regenerações que é uma maravilha. É até não fazer mais. Então, qual é que é o senão da serina? A serina é injetada no motor, não é? Faz a combustão, etc. Vai para o escape, vai para o filtro de partículas. É feita a queima das cinzas, mas a serina nunca é queimada. É impossível queimar a serina. Seja no motor, seja por limpeza, seja pelo diabo 7, por ultrassons, não dá para tirar a serina. E o problema é que a serina torna-se uma tampa no fundo do filtro de partículas, do FAP. Por isso é que os FAPs, quando sujam, quando entopem, morreu, acabou. Não há nada a fazer a não ser substituir o interior ou substituir o conjuntor. As anulações já lá vamos. Portanto, é possível num FAP limpar 100% das partículas, seja de que forma for, mas é impossível tirar lá dentro a serina. A serina torna-se quase uma cerâmica lá dentro. É impossível. Então o que já me passou pelas mãos foi entidades que dizem que conseguem limpar os FAPs, ok? Chegam-me às mãos os FAPs furados. E depois meto no carro, faço umas regenerações e dá mesmo FAP furado. Limpam tanto, desburacam aquilo tudo. Portanto, quando o sensor diferencial de escape está a fazer a leitura, há sempre alguma obstrução. Não havendo uma obstrução mínima, e já vamos aos valores, ele dá um defeito de filtro de partículas furado. Portanto, sempre que aparece um erro de filtro de partículas, não vão logo a correr tirar a panela. Tenham calma. Já vamos aos defeitos. Então, se nós recuamos para o DPF, o que é que nós não temos a parte do aditivo? Ok? É isso que nós não temos. Se um DPF entope a 100%, é sempre possível limpar a cinza. Sempre. Okay? E é muito mais barato. E tem menos elementos. Vocês não têm o depósito, não têm a serina, que é cara como tudo, não têm um sensor na tampa do depósito, não têm a unidade à parte.
há uma data de coisas que não tem. Vamos lá então aos defeitos. Temos um DPF ou FAP, aqui é igual, ok? Com um carro com a luz motor ligada e pode ou não dar uma mensagem de fio de partículas, etc, aquelas coisas todas. Ou seja, sempre que acende uma luz de motor, vocês têm que fazer diagnóstico. A luz de motor não quer dizer um erro, quer dizer que existe um problema na gestão total do motor térmico. Seja combustível, ar, fio de partículas, tudo e mais alguma coisa. Turbo, seja o que for, fazer diagnóstico. Então vocês entram na unidade de comando do motor e dá 3 ou 4 erros de fio de partículas. Alguns com pressão a mais, outros com pressão a menos, outros com pressão filtro colmatado, não é? Já viram essa muita vez. Calma. Apaguem os erros todos, ou deixem os erros para o lado, os erros não importam assim tanto como isso, e vão aos parâmetros. Eu não tenho um carro com fio de partículas ainda, eu queria adquirir uma 159 2.4, mas não está fácil. Vão aos parâmetros, já vos mostrei várias vezes, vão aos parâmetros do motor, da gestão do motor, e então têm que encontrar um parâmetro apenas, só um, que diz pressão diferencial de gases de escape. Atenção que o Volkswagen é um bocadinho mais complicado que isso, eles são, bem, fizeram uma asneira muito grande aí há uns anos, já lá, podemos falar sobre isso. Portanto, pressão diferencial de gases de escape nos parâmetros. E são 3 testes que tenho de fazer que demoram menos de 5 minutos. É super fácil. Ignição ligada sem estar o motor a trabalhar. O valor de pressão de gases de escape tem que ser 0 milibar. Se for qualquer coisa a não ser 0 milibar, o sensor está defeituoso. Ok? 50% das vezes, problemas de fio de partículas é o sensor. Não mudem já o sensor só porque sim, calma, ok? Façam os testes ao sensor. O primeiro teste é mesmo ignição ligada, motor desligado, e o valor tem de ser 0. Se for menos 500, ou mais 100, ou mais 10, ou mais 20, o sensor já foi. Então, temos o sensor a marcar 0 milibar, com a ignição ligada e o motor desligado. O sensor está bom, escusam de mudar. Não é preciso mudá-lo, ok? Próximo passo, pôr o carro a trabalhar ao relantinho apenas, e a pressão, e a mesma pressão, não deve ultrapassar nunca os 5 milibar. 4, 5, 6, 4, 5, 6, anda ali nos 4, 5, 6, pronto. No limite, podemos olhar para um valor de 10 milibar. O que é que são 10 milibar já agora? São 10 gramas, é mesmo muito pouco. Mas se virem 10 milibar, desconfiem, ok? Então, terceiro passo é rotação sustentada às 3000 rotações, ou seja, vocês colocam às 3000 e deixam às 3000 e olham para o valor de pressão de gases de escape. A pressão vai aumentar para os 100 e qualquer coisa, 200 já é muito, ok? E vocês vão ver o valor até ele estabilizar. Onde é que esse valor estabiliza? E aqui há só uma diferença. Se for DPF, pode ir até aos 120 milibar. Mais do que isso, o filtro está colmatado. E colmatado quer dizer entupido. Mas entupido não quer dizer substituir. Já lá vamos. E se for um FAP, mais do que 50 milibar, perdeu. Já foi. E como disse ainda agora, se for um FAP, não há forma de limpar. Espetáculo. Ok? É só um teste tão simples quanto isto. Agora, temos então, vamos imaginar no DPF, que é o nosso caso, uma pressão superior a 120 milibar. O que é que se passa? Provavelmente, e é o que costuma acontecer sempre, não se estão a conseguir cumprir as exigências para fazer uma regeneração. Então nós precisamos de estrada aberta, precisamos de carga no motor, já lá vamos também, e precisamos de tempo para fazer isso. Caso não tenhamos tempo, vamos à oficina e pedimos para fazer o diagnóstico. E caso seja esse o problema, faz-se uma regeneração forçada, que é o aparelho diagnóstico que faz a regeneração. Quando aparece a mensagem no quadrante a dizer mantenha o carro a trabalhar, regeneração em curso, isso não é uma regeneração forçada. É o fim da regeneração que estava a fazer em estrada. A regeneração que vocês não se apercebem.
Portanto, só se vão a perceber, entre aspas, que ele está a fazer quando ele diz para esperar. Então, para fazer uma regeneração em estrada, não é uma regeneração forçada, é uma regeneração normal. Fala-se muito em fazer uma viagem grande, em velocidades elevadas, não é preciso fazer tanto assim. O que é que acontece aqui? O que vocês precisam de saber é que é preciso passar gases de escape a temperatura muito elevada, sim, e isso não se consegue com alta rotação, a temperatura muito elevada, mas muito devagar. Ou seja, os gases têm que demorar mais tempo a passar pelo filtro de partículas. Então como é que vocês conseguem isso? Usem uma mudança alta, uma quinta ou uma sexta, às 2000 rotações por aí sim. Ou seja, é a zona do motor onde tem mais binário. E utilizem essa zona o mais tempo possível. Façam uma longa viagem, 30, 40, 50, 100 km, seja o que for, naquele regime, um regime de grande binário. Portanto, esse grande binário vai ter uma temperatura de gases muito elevada, mas ao mesmo tempo lenta. E é dessa forma que vão conseguir de forma mais eficiente fazer a regeneração normal. Ok, então o problema mais comum é a incapacidade de fazer a regeneração por causa da condução muito citadina. Qual é que é o problema disso? Mas antes de lá irmos, existe um outro problema que acontece muito nos 1300, que é os tubos de comunicação de pressão entre o sensor e o próprio DPF fazem ali uma curva muito acentuada junto ao termostato, por aí assim, e o tubo rasga e acende a luz do motor e dá um erro, ou 2 ou 3, de fio de partículas. Calma, façam este teste do sensor, vocês vão ver logo que há um problema no tubo. Porquê? Nos 3 testes de ignição ligada, relantim e 3000 rotações, vai-vos dar 0. Não é? Está o tubo rasgado, vai dar 0. Ok, vamos então agora aqui ao mais polémico. O filtro de partículas não funciona. Mais ou menos. Qual é que é a função do filtro de partículas? É incinerar as partículas de carvão. Então, mas vocês já ouviram falar que o filtro, a incineração, a regeneração, não faz desaparecer essas partículas. Não faz. Nem nunca foi essa a intenção. Em termos de marketing, quando está a vender carros novos, fala-se muita coisa. Já viram um vídeo que eu falei sobre concessionários. Tecnicamente, nunca ninguém disse, nem foi essa a ideia de eliminar a 100% as partículas, até porque é impossível, não é? Na natureza nada se perde, se transforma. O que o filtro de partículas faz é reduzir as partículas o suficiente para o ambiente circundante conseguir absorver essas partículas. É essa a função do filtro. Não é transformá-las em zero. Não dá. É impossível. É reduzir essas partículas. E como é que o faz? Aqui nesta foto vocês vão conseguir ver este fio de partículas cortado de lado. E o fio de partículas não é como um catalisador que tem os canais com as cerâmicas. Existem canais sim, mas os fundos são tapados. Então é mesmo uma tampa, por assim dizer, em que as partículas são depositadas nesses canais e depois, se vocês conseguirem ver as setinhas, o ar é obrigado a passar pelas paredes do fio de partículas. Por isso é que é também muito importante, se forem substituir o fio de partículas, colocarem material de qualidade. Há muitos fios de partículas novos da concorrência que não fazem 10 mil km. Não fazem. Porque o material que lá está dentro, imaginem, vamos comparar isto a um catalisador de pouca qualidade. Vai durar também pouco tempo, porque a cerâmica, os materiais que lá estão dentro, os materiais preciosos, não existem, não estão lá. Não fazem nada, ou fazem muito pouco. Portanto, antes de decidirem remover o filtro, que já agora é ilegal, muito ilegal, independentemente das notas que deixem no cinzeiro, se a polícia vos manda parar, já foi. Antes de pensarem nisso, pensem, será que a solução é assim tão cara como isso? Porque, vamos aqui para outra área, o que é que custa, qual é que é o valor de remover um fio de partículas? Ok, tem a parte mecânica de que é tirar, fazer um escape, fazer não sei o quê,
Pronto, pagam X ao gajo dos escapes. Depois têm que ir a outra pessoa fazer uma reprogramação. Está na moda fazer reprogramações, não sei porquê, mas pronto. Qual é que é o maior problema que eu encontro nas reprogramações? E eu encontro esse problema praticamente todos os dias. Quando se faz uma reprogramação à unidade do motor, unidade essa que gera não só a potência do carro, mas também todas as funções associadas à gestão do motor, controle da pressão do turbo, controle da EGR, eu sei, controle da pressão do escape, controle de temperaturas, tudo e mais alguma coisa. Ao fazer uma reprogramação para anular, seja lá o que for, por vezes, muitas vezes, anula-se também a capacidade que a unidade tem de gerar defeitos e a capacidade que a unidade tem de gerar parâmetros confiáveis. Portanto, todos os parâmetros que eu vos tenho mostrado até agora, se eles forem adulterados, vocês nunca conseguirão fazer um diagnóstico como deve ser. E depois mudam tudo e mais alguma coisa. E não aparecem defeitos. E não aparecem parâmetros. E nada faz sentido. E o problema disto tudo era um tubo do sensor de diferencial de pressão de escape que estava rasgado. Com certeza. Então vamos aqui falar só mais em duas situações, aqui para finalizar um pouco o vídeo. Grupo Volkswagen, o que é que se passou? Não sei se vocês conhecem o problema do Dieselgate. Foi uma alcunha que lhe deram, o problema que houve sobre... ora bem, é basicamente uma mentira sobre o filtro de partículas, sobre as emissões. O que se passou é que estou com pressa hoje. O que se passou no grupo Volkswagen é que eles tinham um sistema que, quando o carro estava a ser controlado por causa das emissões, entrava em ação um software específico para isso. E quando o carro andava na estrada sem qualquer tipo de avaliação, entrava em ação um software para a estrada. Ora bem, escusado será dizer que o software para andar na estrada era muito mais, à volta de 50 vezes mais poluente do que aquilo que deveria ser por lei. É por isso que a Volkswagen se safou com tanta coisa, em termos de potência de motores, resposta de motores, e com isso ganhar vendas, e com isso ganhar força, e com isso ganhar mercado. Eles ganharam muito mercado com uma mentira muito grande. Para vocês perceberem o problema deste problema, a gravidade deste problema, em certos países, nomeadamente na Austrália, existem diretores, gestores, engenheiros, seja lá o que for, do grupo Volkswagen, que estão em prisão por homicídio. Porque conseguiram provar que por causa das emissões extra, ou seja, havia uma média de mortes anual por causa de problemas infecciosos nos pulmões, e conseguiram provar que por causa dessas emissões esse número aumentou bastante. Portanto, existe gente na prisão por causa disso. É por causa disso que a Volkswagen também se está a afastar bastante. Foram dos primeiros, sem ser a Tesla, não é? Foram dos primeiros a abraçar o elétrico com muita força. Há rumores de que houve mais marcas a fazer isso. Não com tanto descaramento, se assim posso chamar. As marcas japonesas, em termos de filtro de partículas, é uma coisa que não soube falar, já repararam nisso? Qual é que é a média de custo de um filtro de partículas num carro europeu? Vamos chamar 1000 euros. Uns mais baratos, outros mais caros. Sabem quanto é que custa um filtro de partículas para um Toyota? 5.000 euros. Mas vocês não veem esses carros com problemas de filtro de partículas. Tem tudo a ver. Ora bem, porque é que eu estou a fazer esta comparação entre Volkswagen e carros europeus no geral e depois um carro asiático? Tem a ver com aquilo que eu disse há pouco sobre a qualidade dos materiais. A qualidade de um filtro de partículas japonês ou asiático, sem ser chinês, claro, é muito, mas muito superior a um filtro para um carro europeu. São escolhas. Quiseram fazer assim. Não é por falta de conhecimento, são escolhas. Portanto, sim, o filtro de partículas para um carro asiático é muito caro, mas mais uma vez deverá fazer facilmente a vida do carro, que são 4 anos, não é?
mas deverá duplicar ou triplicar essa vida facilmente. Portanto, deve chegar bem aos 15 anos sem qualquer tipo de problema de filtro de partículas. As injeções são muito mais refinadas. O filtro de partículas, como eu disse, é muito mais sofisticado. Mas não é que os europeus não saibam disso. Eles sabem disso. Só que tem custos. E tem que se cortar as esquinas, que é para conseguir ganhar alguma coisa. Ou para conseguir desfiar alguma coisa, como eu falei no vídeo sobre os concessionários. Para finalizar aqui esta parte do filtro de partículas, o que é que se está a passar com os motores 1300, Multijet, CDTI, por aí fora? Como eu falei há pouco no vídeo, para conseguir ter uma boa regeneração é preciso ter uma boa temperatura na linha de escape. Obviamente que essa temperatura na linha de escape se vai refletir na temperatura do óleo, na temperatura do motor, se bem que essa é mais facilmente controlada através do anticongelante. Mas basicamente o que vamos ter é uma degradação muito rápida do óleo do motor. Quanto mais temperatura nós induzirmos no óleo do motor, seja que motor for, menos esse óleo vai durar e menos proteção vai fornecer ao motor. Então o que está a passar aqui no motor 1300 CDTI, Multijet, etc. é um conflito de interesses. Ora bem, é um motor muito pequeno e que para fazer muita temperatura tem que se esforçar muito, seja com prisão no alternador, seja com velas a aquecer, seja com pós-injeções, tudo aquilo que já falámos anteriormente, mas com esforço redobrado, porque é um motor pequeno. Então, a melhor solução para este problema, e o problema é consumo de óleo exagerado nos motores 1300 CDI, as revisões ou as mudas do óleo deste motor deviam ser a cada 10 mil km. E não são. São aos 30, são aos 40. É um conflito de interesses entre o marketing para a montagem desses motores em carros comerciais, por exemplo. É um absurdo. Pronto, seja como for. Esses motores estão a ser montados em carrocerias que são pesadas, que faz com que o motor tenha ainda mais esforço e o óleo fique degradado ainda mais depressa. Então, é fácil, vamos começar a mudar o óleo 10 em 10 mil e o problema fica resolvido. E fica resolvido. O problema é que, como é que vocês vão vender um carro novo nesta atualidade e dizem ao cliente que tem que mudar o óleo a cada 10 mil? Ninguém vai comprar o carro. Portanto, há aqui um conflito de interesses entre a parte técnica e a parte comercial. Se vocês têm um carro desses e estão com problemas de consumo de óleo, o que acontece é que o óleo fica tão degradado dentro do motor que junto aos segmentos fica carvão, fica colado. Os segmentos colam, ficam fechados e ao haver a injeção de óleo, porque existe injeção de óleo para baixo do pistão, depois quando o pistão volta para baixo, esse óleo não está a ser raspado de volta para o carta. O óleo fica na camisa e, além de ser queimado na combustão, tem outro problema a seguir, é que todo o óleo que for para o filtro de partículas vai entupir mais depressa o filtro de partículas. Portanto, é aqui uma coisa que começamos a perder de um lado e começamos a perder do outro ao mesmo tempo. Quanto pior for o óleo, mesmo sem ser um motor 1300, quanto pior for o óleo do motor, se não for indicado para motores com filtro de partículas a funcionar, pior vai ser tanto para o motor como para o filtro, porque uma coisa implica a outra. Portanto, para não estar a alongar muito sobre este assunto do consumo do óleo dos motores, eu vou abordar isto num vídeo só para consumo de óleo, explicar como é que acontece, porque é que acontece, consequências e tudo mais, mas basicamente está aqui um grande problema no motor 1300. Os filtros de partículas atuais têm que cumprir normas ainda mais severas e, portanto, o motor tem que se redobrar ou triplicar para fazer as regenerações. O óleo está degradado e o óleo não vai conseguir proteger o motor e, por consequência, o óleo começa a ser consumido para a linha de escape. E o que é que está na linha de escape? O filtro de partículas. Então o filtro fica mais entupido, vai requerer mais regenerações, vai esforçar mais o motor, vai esforçar mais o óleo e estamos aqui mais uma vez numa bola de neve. Atenção que eu falo muitas vezes na bola de neve nos automóveis e é mesmo assim, porque um automóvel são dezenas de sistemas a trabalhar em conjunto. Se vocês afetam uma coisa, estão a afetar a outra. E, mesmo que não queiram, é assim que funciona.
É assim que as coisas são, estão a perceber? Mesmo com o nosso corpo, eu não sou médico nem coisa que se pareça, não é? Mas se vocês tiverem um problema numa perna ou num braço, vão esforçar o outro lado do corpo. Se vocês tiverem um problema num dente de um lado, vão esforçar o outro lado da boca, certo? Há sempre uma consequência resultante da ação. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Alguma questão que vocês tenham, façam nos comentários abaixo, eu respondo assim que possível, como já é normal. Espero que considerem subscrever, façam um like no vídeo e até à próxima, pessoal. Tchau!